Soberano Jesus, concede-nos a graça da misericórdia e assim nos tornamos mais parecidos com o Eterno. A tua palavra diz que Deus é cheio de misericórdia. Amém e amém. Amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora mais um capítulo desse livro fabuloso, o livro de Jó. Vamos estudar hoje o capítulo 18. O que trata esse capítulo? É o que veremos. O estudo de hoje, o título desse estudo é Verdades Mal Aplicadas. Quando a doutrina, o ensino sobre Deus, o ensino teológico, vira arma. O que você vai ganhar, o que eu vou ganhar, ao nos debruçar sobre esse texto e estudar esse capítulo? Nós vamos aprender a discernir quando uma verdade é usada de forma errada. Nós vamos entender por que a teologia sem amor machuca mais do que consola. Nós veremos como Deus condena o uso perverso da doutrina. E eu e você somos chamados a ser conselheiros sensíveis, não acusador, religioso. Não. Nesse estudo de hoje, o tema desse estudo, seja o que trata de modo resumido, o que nós vamos ver hoje aqui. Bildade é quem está falando, um dos amigos de Jó. Ele faz um sermão contra os ímpios, mas ele lança diretamente cada palavra contra Jó. Ele fala de maneira cruel, mas como se a doutrina do juízo divino fosse um martelo na mão de quem acha que está certo. Mas não basta estar certo na doutrina, é preciso estar certo também no coração. A título de introdução, nós podemos dizer o seguinte, que nem toda verdade cura. Quando usada sem discernimento, uma verdade pode ferir e não curar. É o que vemos nesse capítulo. Bildade, com seu tom religioso e sua teologia bem construída, ele apresenta uma descrição verdadeira do juízo que recai sobre os ímpios. Mas o problema está no alvo. Ele fala como se estivesse pregando para o inferno, mas olhando diretamente para Jó. O que deveria ser uma advertência justa se transforma em uma acusação cruel. Esse erro revela algo que assombra até hoje muitos púlpitos e conversa entre os irmãos. Usar a doutrina como munição. Esse é um erro comum. A palavra de Deus não é para ser arremessada contra o sofredor, como se ele fosse um herege. O que Bildade faz aqui é transformar verdades sagradas em armadilhas emocionais. E isso diz muito sobre o nosso coração, como nós podemos distorcer até o que é correto, até o que é santo. Este capítulo é um alerta para todos nós. Nunca use o nome de Deus para justificar a falta de compaixão. Nunca faça isso. Amém? Lembre dessa verdade. Vamos ao texto, então. Os versículo 1 a 4. Jó pergunta, até quando falarás assim? Observe o versículo 4. Tu que te despedaças a terra na tua ira, serás abandonado a terra por tua causa? Então, Bildade, nesse texto, ele começa com um escárnio, acusa Jó de ser emocionalmente descontrolado e de se colocar acima da ordem divina, como se dissesse, você está tão revoltado que acha que o mundo deveria parar por sua causa? É um golpe direto na dor de Jó, que já está fraco, confuso
e em crise. Meus queridos amigos, falar de forma impaciente com quem está quebrantado é desprezar o Deus que habita com os quebrantados. Quando alguém sofre, o que precisa é de presença, não de ironia. Em segundo lugar, observe o seguinte, versículos de 5 até o 21. Ele diz: a luz dos ímpios se apagará, não terá descendente nem posteridade. Versículo 5 e o 19. Aqui nesse texto, Bildade fala, exibe toda a sua teologia do juízo. Cada imagem é vívida e assustadora. O ímpio será enredado, viverá cercado de medo, perderá sua descendência, sua memória desaparecerá, seu fim será lamentável. A Escritura confirma que, de fato, esse é o destino do perverso. Mas o erro de Bildade é fatal. Ele lança essas palavras como se Jó fosse um exemplo prático de tudo isso. Ele usa a doutrina verdadeira, mas com o alvo errado. Meus queridos amigos, o uso correto da teologia exige sensibilidade. O conselho que despreza a dor, mesmo se embasado na Bíblia, é reprovável diante de Deus. Discernimento pastoral é tão necessário quanto fidelidade doutrinária. Meus queridos amigos, pense sobre isso, considere. Observe agora algumas reflexões teológicas, o que disseram alguns teólogos sobre esse capítulo. Martin Lloyd-Jones, por exemplo, um dos maiores expositores da Escritura Sagrada do século XX, ele disse o seguinte: a verdade mais sublime, quando dita no espírito errado, pode tornar-se o maior veneno. João Calvino, teólogo do século XVI, ele diz: não basta falar a verdade, é preciso saber a quem, quando e por que se diz. Matthew Henry diz o seguinte: Bildade descreve os ímpios, o fim dos ímpios, como se Jó fosse culpado. Erro grave de quem julga pela aparência. R.C. Sproul diz o seguinte: Deus é justo, mas ele não entregou o julgamento aos amigos de Jó. Lindo, né? Deus é justo, mas ele não entregou o julgamento aos amigos de Jó. Então nós podemos concluir esse estudo de hoje dizendo o seguinte, que o capítulo 18 é um espelho para todos os que amam a verdade, mas precisam aprender o amor. Bildade diz o que é certo, com o coração errado. Ele usa a doutrina como martelo e se esquece da compaixão. Essa postura ainda vive em nossos dias, nas palavras que julgamos, nas conversas apresentadas, nos diagnósticos que damos sem refletir, sem colocar a situação diante de Deus. Que o Senhor nos livre de sermos como Bildade, certos na teologia, errados na misericórdia. Que a palavra nunca seja usada como pedra contra os feridos, mas como bálsamo para aqueles que estão quebrantados de espírito. Que a justiça de Deus nos leve ao temor e à misericórdia dele, e nos leve ao amor do Eterno. Que Deus, assim, nos abençoe poderosamente. Que Deus esteja com você, abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua vida. Amém e amém. Amém. Amém.